Fala comigo. No último vídeo a gente viu sobre a criação do comando para gerar migrations. E agora a gente pode fazer um comando para gerar as factories. Eles são bem próximos um do outro aí. Vou começar aqui pelos testes. Só copiar. Factory. Eu vou começar a trocar aqui o que é migrations por factories. O que for migration. Tem nenhum resultado. Vou trocar por factory. Para o singular migration. E se tiver alguma migration com minúsculo, trocando também. Então tá aqui o nosso cenário. Talvez aqui poucas coisas mudem. Vamos começar por esse comando aqui. Acho que nome aqui a gente não precisa colocar em variável. Nem precisa falar que ele é no singular também. Vou fazer aqui direto. O name, como tem dois locais ali, eu vou usar ele aqui, ó. Post factory PHP. E se ele fosse gerado, ele faria um link aqui, né? Mas no momento a gente não vai gerar ele. No primeiro momento. Aqui eu preciso do factory command e vou pegar um conteúdo dentro aqui, factory post, pode ser. Post factory. Post factory compiled. Post factory PHP. Então a gente precisa criar esse comando. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui com os testes. Duplicar as migration. A migration, né? O migration command. Agora sim. Tem nada no singular, prefiro trocar o singular primeiro. Plural, na verdade, não tinha nada no plural. Factories e factory. Vai dar problema com o syntax builder. Vamos criar ele aqui já de uma vez. É a mesma coisa que daqui a pouco a gente vem alterando ele. Ele não encontrou. Tá, aparentemente a gente tem tudo que a gente precisa para rodar esse comando, basta registrar ele no nosso service provider. Vou registrar ele aqui. E preciso prover ele quando for carregado. Para o nosso primeiro teste aqui, ele basicamente só verifica se o comando é acessível, se o comando existe, né? E qual que é a saída dele, né? Então, a gente pode fazer aqui
Ele não vai gerar. Posso comentar ele aqui. Só verificar aqui, ó, o class name. O class name vai alterar e passa a ser factory com model name. E o outro método que eu tenho aqui nessa saída é o file name. File name aqui. File name é o class name com .php, né? Então a factory, o nome dela é esse. É factory, o nome do model junto com factory.php. Acho que isso aqui já é suficiente para a gente testar rodar esse primeiro teste aqui. Então, vendo bin php unit filter and home factory code. Temos um erro. Essa saída não foi encontrada. Aqui está errada a saída. Aqui tá melhor coisa que eu realizar um class name aqui. Hum, hum. A saída esperada estava realmente diferente. Beleza, nosso teste está passando. Então, isso significa que nosso comando é acessível e que ele dá a saída que a gente precisa ali, se não houver nenhum erro. Que a gente espera, né? Se não houver nenhum erro. Vamos começar a fazer agora aqui a implementação. Vamos trocar essa mensagem, né? Existe factory com o mesmo nome. Existe factory com o mesmo nome. Aqui já é suficiente. Mas para verificar, né, se existe, a gente não precisa fazer igual a Migration, porque a Migration ela tem o mesmo nome de classe para arquivos com nomes distintos, por causa da data e hora que modifica, né? Pode acontecer essa situação. Então o que a gente precisa, na verdade, é só desse exists pro nome do nosso arquivo, né? Qual que é o nome do nosso arquivo? É o nosso file name. O motivo não reconheceu, coloquei entre chaves, diz file name. Acho que basta dar um retorno nisso aqui. Então já tem um arquivo com esse nome, então não posso criar outro. Tem que dar uma saída de erro aqui. A gente consegue até testar também essa saída de erro. Vou deixar isso comentado. Vamos copiar esse teste aqui. E vamos criar vamos criar um método para testar esse já existente. O que eu vou criar nesse teste, né? Eu vou criar um arquivo, né, dentro do diretório que eu vou tentar criar o outro arquivo via comando. Então, vou fazer assim. Definir um path
A partir disso. Então, quem que é meu path? Meu database path. Factorials. Com o meu file name, né? File name. Esse é meu path. Agora eu posso usar o próprio PHP com fopen. Open. Passar o path. E definir ele como escrita. Então eu tô criando esse arquivo aqui. Esse é o meu teste. Esse arquivo já existe. Agora eu vou rodar o comando. E a saída que eu espero aqui é uma saída diferente. A saída que eu espero aqui é existe factory com o mesmo nome. Ou, sei lá, essa factory já existe. Existe factory com o mesmo nome. E por fim, eu quero remover o arquivo para que ele não interfira em outros testes. Eu acho que a gente consegue até usar um storage fake do Laravel para essas coisas aqui, né? A gente não precisaria ficar removendo o arquivo. Mas para a gente aqui é suficiente, né? Um cenário controlado. Então, vou deixar aqui descomentado porque o objetivo é que ele dê um retorno aqui, né? Deu retorno quanto antes. Nosso primeiro teste estava passando, o nosso segundo teste passou. Então, só para a gente ver que ele está funcionando, né? Tem que ser exata a mesma saída, né? Eu tirei o ponto aqui e ele falhou. Então, ele não encontrou essa saída. Voltei com o ponto e ele passou. Então, legal, a gente está testando se no cenário de erro, né? O que acontece, né? No caso dele já existir. E agora vamos para a nossa implementação de fato. Tirando esses comentários aqui, que eu não vou precisar mais deles. Vou aqui para o nosso generate. O generate ele vai criar o diretório de acordo com o nosso path. Então, só ver como é que está o path. Factories file name. Ok. E vai começar aqui então o compile stub. Nesse cara aqui, ainda não vou precisar desse stub, porque eu vou conseguir pegar ele dentro do Syntax Builder. A gente pode fazer sim. Aqui eu tenho que... Preciso dele aqui. E só vou fazer um string replace num único pedaço. Então, primeiro a gente precisa desse stub. Eu já tenho ele preparado aqui. Um minutinho para eu copiar. E preparado e não a mão. Database Factory. Aqui. Database Factories. Então, o nosso arquivo, ele só vou precisar fazer um string replace, né? Fora a parte do que vai iterar aqui, né? Que vai entrar em um loop, né? Que vai ser resolvido pelo esquema build. Eu só preciso trocar o class name. Na verdade, o model name, né? Mas eu poderia colocar aqui um class name, mas eu teria que fazer duas substituições. Então aqui eu só vou trocar no meu content. Vou trocar isso por model name. E acredito que é isso. Agora a gente tem que trabalhar no Syntax Builder. Acho que é isso mesmo. Então, Syntax Builder. Eu estou passando para ele aqui. Estou passando para ele um
schema, que é um array. Vou dar esse construct schema aqui. Esse create whopper aqui. Sobre lá da migration. A gente não precisa dele. Sei por ele aqui, não vi. Então, o que vai ser replaceado aqui, né? Vai ser trocado é o column. E o nosso arquivo de stub é o factory.php stub. E aqui eu vou adicionar as colunas. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo inteiro, né? E para cada campo, field, né? No nosso esquema, que veio do esquema parse, que é basicamente transformando essa string em array, né? Então, para cada um desses caras aqui, esse column ele vai ser substituído, né? Ele vai, como se estivesse fazendo três columns aqui e estivesse dando replace de acordo com o que cada field tem. É isso que está acontecendo aqui. Ele está trocando para a sintaxe ainda da migration. Então, a gente vai alterar isso. E para fazer essa alteração, o que acontece? Quando eu faço a adição dessa coluna, eu preciso saber o tipo do campo para poder falar quem que é o faker dele. Porque a migration, no fim das contas, é isso, é um monte de faker, né? Então eu chamo lá um this, faker, qualquer coisa. Se for um booleano, diz fake boolean, se for e-mail, diz faker e-mail. E aí a gente vai precisar de ter outros tipos de tipo, né? Então pode ser aqui por string, por chave estrangeira, né? Equivalente ao que a gente tem aqui. Então a primeira coisa que eu preciso é criar no meu syntax builder, um comando para definir o faker. Acho que a gente precisa definir quem que é o faker dessa factory. Só dar uma revisada aqui. Em replace pelo que está no template. Então, que eu já não posso fazer isso porque eu já não tenho um outro arquivo. Eu estou pegando o mesmo arquivo, então eu não posso fazer um replace aqui direto. Eu posso sim. Não sei como é que isso aqui vai ficar. Deixa eu revisar. Eu tenho meu create schema. Só vai chamar aqui o nosso construct schema. O construct schema chama o insert, get schema wrapper. Faço meu insert. Aqui meio que padrão para todos os meus syntax builder. E enxerto, né, um column, esse replace, né? Vou trocar ele pelo que tiver aqui no wrap. Set fields,
wrapper. Get schema wrapper. Vou subir com esse. Vou deixar aqui mesmo. Então, get schema wrapper. Onde que tiver column, ele vai trocar por esse schema wrapper. E é o nosso arquivo inteiro. Pensando aqui no que eu vou fazer. E aqui eu faço um remap em cada campo, adicionando as colunas, né? Insert fields nesse cara. Depois são meus fields. Depois que eu adicionar a coluna, vai ficar mais claro aqui. Eu não vou precisar trocar tanta coisa. Porque o meu faker, ele meu factory, né? É praticamente algo assim. Printf. E eu preciso aqui de substituir, né, assim com aspas duplas para que a aspa simples seja reconhecida dentro, né? É um chave-valor, que é um array chave-valor. E eles chamam de faker. É assim para todas as minhas colunas. E aqui que varia é o que tem logo depois desse seta do disfaker, né? Ele vai depender do tipo. Então, o primeiro, né, com o meu field aqui, eu consigo pegar o name dele. E o segundo caso, eu vou depender do tipo do campo. Então, eu tenho uma variável aqui, eu tenho tipo dele, mas eu preciso, a partir desse tipo, determinar o que eu vou preencher aqui. Essa ideia, estou adicionando essas colunas. Então, vou criar outro método chamado fakerType. fakerType. Pode ser. E aqui vou ter uma string, que é vamos passar o array, porque de repente eu preciso de argumentos. O que a gente pode fazer? Eu vou retornar
tipo text para todo mundo. E agora aqui a gente já consegue medir uma saída aqui, mais claro. Achando que tem coisa redundante aqui. Então, nesse ponto aqui, eu estou inserindo, né, o meu, os meus campos e ao realizar o construct schema, estou fazendo um add column. Acho que talvez a gente não precise desse add column dessa forma aí. Então, cd column, field, esquema. Vou saltar uma linha. Vou colocar a tabulação de 12 espaços. Vai ser exatamente isso aqui, né? 3. Então, 3 vezes 4, 12. E vou preencher os campos. Então, depois de preencher os campos, acho que não vai restar esse column para fazer esse tipo de coisa aqui. Né? Se eu tivesse um stub que seria só uma peça do meu código, eu precisaria ficar inserindo ele várias vezes, essa peça, para poder fazer essas trocas. Nesse caso aqui, acredito que a gente não vai precisar. Mas a gente pode verificar aqui também. Este comando, né, antes mesmo de rodar ele, a gente pode ver em que pé que está isso aqui. Vou só travar aqui nos testes, no compile tudo, para a gente ver a saída no terminal. A gente fez isso lá nas migrations também. Então ele já está fazendo uma troca aí, colocando text para todo mundo. Eu acho que aqui, talvez a gente não precise desse trecho. Ah, não, desculpa. Esse stub não vem lá de fora mais, né? Então aqui a gente precisa dele sim. A gente precisa dele, porque aí a partir dele a gente vai fazer essas trocas ali, é o que está fazendo funcionar. No caso da migration, a gente já passava já enxertava esse conteúdo de fora e ia enxertando peças ali dentro desse conteúdo. Aqui não, aqui realmente a gente precisa. E o que a gente precisa definir agora aqui é como que vai funcionar o nosso Faker, né? E a gente tem vários tipos no nosso config. Então, não sei, se o tipo for string, né, a gente continua retornando um text. Então a gente não precisa fazer nada, de fato. Se o tipo for inteiro, aí talvez a gente tenha que retornar um handle number, um número aleatório. Se o tipo for de data, a gente vai retornar um date. Se ele for booleano, a gente pode retornar um boolean. E mais, esse field ele pode ter um argumento. E com base nesse argumento a gente teria que definir também
os parâmetros que a gente vai colocar dentro do método do fake. Vamos fazer assim, todo mundo vai ter esse, vai passar como função e não como atributo. Então, que vai retornar boolean agora, né? Para todo mundo é boolean. Mas o que a gente pode verificar aqui, eu vou deixar text como padrão. Eu vou escolher aqui se está no meu array de integers, tipos inteiros, eu vou escolher esse número aleatório, que usa config para pegar o nosso arquivo de configuração, jetgen.integer. Bom, só para a gente testar aqui, ele nas configurações eu tenho que ter esse tipo. E eu preciso ter aqui também outros tipos na configuração para cada um dos meus tipos no arquivo jetgen. Então eu preciso carregar essas configurações, né? E aí, bom, fazer da primeira aqui, eu tenho o print, string, integer, float, a mesma ordem aqui, float, date, e foreign. O em array espera dois parâmetros, null foi passado. A espera um array no segundo parâmetro e foi passado nulo. Hum, se eu não tivesse carregado esse tipo, né? E chega aqui em configs. Acho que foi só a chamada dele ali que tá errada, né? Gente, está. Ali dentro a gente tem. Isso mesmo, ó. Aqui estava no singular e deveria ser plural.
Não tem nenhum tipo inteiro ainda, mas se eu tivesse ele cair aqui dentro dessa condição, para não cair mais no boolean, né, a gente pode fazer a mesma coisa, envolvendo o mesmo array. Date com boolean. Só trocamos aqui se ele é do tipo date. Não tem um tipo boolean aqui. No caso do boolean é uma condição só, né? Tem um array para ele. Então, se exatamente o meu tipo for boolean, né? Não tem mais de um. Pode ser sim, pode ser sim também. Não faz. Então ele não deve mais cair no boolean, a menos que não tivesse um campo boolean. Então todo mundo é text novamente. E pra gente relembrar o nosso texto aqui, a gente tem string. Vou passar um boolean aqui pra gente ver ele funcionando. Boolean. Vamos testar um date aqui. Time stamp. E no singular. Colocou um date. É isso. Vou voltar pro nosso cenário aqui. Tá funcionando aquelas trocas. Mas eu tenho os argumentos, né? Eu tenho opções e tenho tamanho, por exemplo. A gente precisa ajustar isso. E a gente tem no nosso syntax builder aqui, no nosso field. Só vou dar um DD logo no primeiro, que aí no primeiro já tem um argumento. Cria no field. Então, ele tem um argumento que é 150. A gente pode verificar, antes de fechar aqui, se o meu campo tem argumento. Então, verifico o nome do campo. É que vai verificar se esse cara é vazio ou não. Essa é a verificação. Então, se ele tem argumento, então, no caso aqui do 150, eu preciso adicionar no meu tipo o argumento. Tá? Então, é o argumento na posição 0. O valor dele, no caso. Vai ser basicamente isso. Vamos ver. Tá aqui, ó. Texto de 150. Acho que é assim mesmo que funciona, né? Se eu passar um text aqui, ele vai me limitar a 150. Vamos ver que esse pacote ele até trocou de venda recentemente. Faker PHP. Esse pacote aqui, agora eu acho que ele está nesse outro. Mas aqui a documentação vai ser a mesma.
Text. Real text. Esqueci de novo. Text. Então, dentro do text, eu passo aqui o número máximo de caracteres. E isso vai acontecer para outros campos também, né? Não sei se na data tem um default para formato. Sei que no random number aqui, eu falo para ele também qual que é o tamanho máximo. Mas depois a gente quebra a cabeça com isso. Acho que assim já tá legal pra gente. Vou travar esse cara. E eu vou esperar essa saída aqui, que a gente acabou de ver ela, né? É isso que eu vou esperar aqui. Então eu vou colocar dentro do meu storage. Vou colocar o equivalente ao arquivo já gerado. Vou ter aqui também database, factories. Exatamente essa saída e esse teste vai passar. Acredito eu. Ele falhou, tem alguma coisa diferente aqui. Uma vírgula no final. Preciso dessa vírgula porque eu estou dentro de um array chave-valor. Faz sentido. E aqui eu posso colocar ela em dois locais, né? Eu poderia colocar aqui, né? Que faria sentido. Porém, eu acho que faz mais sentido aqui, ó. Aqui é meio que a estrutura. Dentro fica a cargo só do... Falhou de novo, agora eu não sei se é por causa de espaço. Pá, tem um cara a mais aqui. Tinha um cara a mais ali. Beleza, passou. Então com isso eu concluo aqui a geração de uma factory. Né? E o que a gente pode ver também que vários métodos, tanto no syntax builder quanto no command, estão se repetindo, né? Para migration, agora para factory, e com o tempo a gente vai adicionando mais syntax builder e isso vai aumentando. E no próximo vídeo a gente pode fazer uma refatoração desses dois comandos aqui, né? E criar herança, criar trait, ver o que a gente pode reaproveitar de código para não ficar tornando isso repetitivo. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo, mas embora os entraves, eu acho que deu para pegar bem a ideia agora aí do Syntax Builder. É isso aí, um abraço.